Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física, e aqui estamos em mais uma videoaula do nosso canal Física em Foco. Bom, nesta videoaula eu estarei fazendo uma revisão sobre o conteúdo de ondulatória, que é a parte da física que estuda as ondas, né? Bom, então essa videoaula vai consistir em fazermos alguns exercícios para que a gente possa relembrar o uso de algumas equações. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte: uma corda homogênea de 2,5 metros de comprimento e 5 quilos de massa está submetida a uma força tensora de 128 newtons. Suas extremidades são fixas e produz-se na corda uma perturbação. Aí determine primeiro a densidade linear da corda e, em segundo lugar, a velocidade de propagação da corda, tá? Deixa eu mudar a cor aqui e colocar um azul. Bom, então os dados da questão que eu tenho são esses aqui, ó. Esse aqui é o nosso L, que é o comprimento. Aqui eu tenho a massa, M. E aqui eu tenho a força que traciona a corda, tá? A força de tensão na corda. Então a gente lembra que, por exemplo, na letra A, para calcular a densidade linear, que é esse μ, né? Essa letra grega chamada μ, certo? Que é um U parecido com U, né? Só que essa primeira perninha puxa mais um pouquinho, né? Então a equação da densidade linear é m sobre L. É a massa sobre o comprimento. Então, essa parte aqui é bem tranquila, porque é só você substituir os valores, né? Você nota que a massa ali é 5 quilos e o comprimento da corda é 2,5. 2,5. Então, 5 por 2,5 vai dar 2. Aí, qual a unidade de massa? Quilograma. Qual a unidade de comprimento? Metro. Então, aqui fica quilograma por metro. É a unidade de densidade linear. Aí, na letra B, ele pede para você calcular a velocidade de propagação da onda na corda. Então aqui aproveito para mostrar ou para relembrar que toda vez que você quer calcular a velocidade da onda na corda, você vai usar a raiz de f sobre μ, tá? Essa equação ela só é válida para a onda que se propaga numa corda. Uma corda, tá? Uma corda que estiver tensionada e você produzir uma perturbação. Aí você pode calcular a velocidade dessa maneira, raiz de f sobre μ. Tá? Se for não confundir com essa outra equação, que é V igual a lambda F, que nós vamos utilizar nos próximos slides. Essa equação aqui é chamada equação fundamental da ondulatória, e ela é válida para qualquer onda, seja onda numa corda, seja onda eletromagnética, seja qualquer onda. Tá? Agora, onda sonora também. Então, essa equação que está aqui, certo? É só ondas numa corda. Tá? Então, vamos utilizar ela para calcular a velocidade aqui, ó. É raiz de F sobre μ. Aí o F é 128 newtons. 128. Dividido pela densidade linear, que é 2. Aí aqui, ó, 128 por 2 dá 64. Raiz de 64. Aí puxa aqui uma setinha. Então a minha velocidade é... Raiz de 64 é 8. Todo mundo sabe que é 8 metros por segundo. Beleza? Então essa é a resposta dessa questão. É bem simples, né? Essa aqui é mais fácil. Na próxima questão, questão 2... Você tem o seguinte, ó, o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 8 metros por segundo. Então, nessa questão já tem o valor da velocidade. Aí ele pede primeiro para você determinar na letra A a amplitude da onda. Como aqui nós temos pouco espaço para fazer, eu vou aproveitar esse espaço aqui que está vazio e vou fazer a letra A aqui, tá? A amplitude da onda. Como é que a gente faz para calcular a amplitude? A gente lembra que a amplitude ela vai ser a altura da onda, que você mede do meio até a crista da onda. Isso aqui é amplitude. Mas tanto faz, você pode calcular do meio até a amplitude, ou do meio, desculpa, até a crista, né? Ou do meio até o vale. Tá? Então isso é a amplitude da onda, seria a altura da onda. Beleza? Então nesse caso aqui, fica fácil de eu verificar que essa altura aqui ó, vai de 0 até 3. Então facilmente você identifica que a amplitude aqui é 3 centímetros. Não faz sentido você dizer que é 6 centímetros, por exemplo, que seria a distância daqui para cá, né, para baixo. Não faz sentido. Porque aí seria a onda completa, né? Da crista até o vale, essa distância vertical aqui, né? Mas não é, sempre é do meio até a crista ou até o vale.
Então, eu posso colocar aqui direto que a amplitude é 3 centímetros. Fácil demais, né? Na letra B, ele pede qual é o comprimento de onda. Né? Aí, outra coisa também que nós temos que ter cuidado é, note que a amplitude você pode deixar em centímetros, sem problema. Mas tem que notar que a velocidade aqui está em metros por segundo. Aí, quando for fazer essa junção, aí tem que ter cuidado, né? Porque aqui está em metros por segundo, ó, aqui está em centímetro, aqui também está em centímetro. Então, por exemplo, o comprimento de onda, que seria nós definimos como a distância entre duas cristas, né, sucessivas. Então, o comprimento de onda lambda, nesse caso aqui, ó, vamos lá pegar esse ponto da crista, né? Então, vamos acompanhar a onda aqui. Ela vai, desce, depois sobe, e a próxima crista é essa aqui. Então, a próxima crista é essa. Então, qual a distância de 2 até 10 centímetros? Todo mundo sabe que de 2 para 10 dá 8, né? Porque 10 menos 2 o valor dá 8 centímetros. Então, o comprimento de onda, 8 centímetros. 8 centímetros. Dá para você visualizar perfeitamente. Como eu vou saber, como eu sei que é necessário eu utilizar esse comprimento de onda para calcular a frequência na letra C, você já pode colocar ele aqui em notação científica. Notação científica não é SI aqui, né? Você é só dividir por 100 e passar para metro, tá? Porque não é em centímetro que você tem que colocar, tem que colocar em metro para poder ficar a mesma unidade, tá? Claro, se você deixasse a resposta até aqui, 8 centímetros, eu já ia considerar certo, né? Mas como eu sei que vou precisar do valor, eu já posso substituir. 8 por 100 dá 0,08. 0,08 metro. Tá? Sem problema nenhum. Então, pode deixar em metro também. Aí, na letra C, eu falei que o espaço era pequeno, mas tinha pouco espaço, mas as contas são bem pequenas, né? Não precisa de muito espaço. Bom, na letra C ele quer o valor da frequência. Aí só uma ressalva aqui que eu falei que o comprimento de onda ele é definido como a distância entre cristas sucessivas ou entre vales sucessivos. Essa é uma definição mais básica, né? Mas se você pegar qualquer ponto da corda em que a forma de onda se repete, então você vê que é 8 centímetros também. Porque, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos acompanhar aqui a onda. Ó, ela vai subir, depois ela vai descer. Opa! Depois ela vai descer. Quando ela sobe novamente, chega nesse ponto, aí repetiu a forma da onda, né? Que é esse ponto que está no meio aqui. Então, dá justamente aqui em 8 centímetros. Então, você observa que realmente o comprimento de onda é 8 centímetros, né? Então, é fácil de verificar. Na letra C, eu posso usar simplesmente aqui, ó, V igual a lambda vezes F, que eu quero calcular a frequência. Então, a velocidade já foi dada, que é 8 metros por segundo. O comprimento de onda é 0,08 vezes F. Então, a frequência F, lembre do que eu falei já, que assim, a sugestão é, toda vez o número que está multiplicando a letra, ele vai passar para o denominador. Né? Então, vai ficar 8, e esse número que está multiplicando a letra vai ficar 0,08, que é a nossa incógnita nesse caso. Né? Então, aqui ó, a frequência vai ser igual a 8 sobre 0,08 dá 100. 100 e a unidade de frequência é o Hz, Hz. Não esquecer da unidade, tá? A unidade de medida é importantíssima para uma grandeza física. Você não existe uma grandeza física sem a unidade. Tá? Tem que ter o valor e a unidade. Então a frequência foi 100 Hz. E na letra D, a letra D é extremamente fácil porque é o período, né? Então o período é só você fazer o inverso da frequência. Então o período é o inverso da frequência. Então, como a frequência é 100, fica 1 sobre 100. Então, nosso período, 1 sobre 100 dá 0,01 segundo. Pronto, então é só isso nessa questão. Né? Só saber identificar, né, o que é cada uma das coisas, amplitude, comprimento de onda e por aí vai. Na terceira questão, é uma questão que estava na lista de vocês, né? Na lista que eu passei em sala de aula. Você tem um pulso ondulatório senoidal é produzido em uma extremidade de uma corda longa e se propaga em toda a sua extensão. Aí, a onda possui uma frequência de 50 Hz, então tem o valor da frequência aqui, ó. Frequência F, 50 Hz. Frequência. Ficou bem apagadinho, né? Eu vou deixar assim mesmo. Vou fazer só assim, pronto. E comprimento de onda de 0,5 metros. Então, já dá a frequência e comprimento de onda. Aí, qual o tempo que a onda leva para percorrer uma distância de 10 metros na corda? Bom, essa questão aqui, primeiro você, para calcular o tempo que a onda leva, você vai precisar saber a velocidade, né?
Só que a velocidade é muito simples de você obter, porque é só fazer comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência. Então, a velocidade v, o comprimento de onda é 0,5 metro, e a minha frequência é 50 Hz. Então, a velocidade vai ser 0,5 vezes 50, metade de 50 dá 25 metros por segundo. Pronto, então essa é a velocidade. Aí como a gente quer saber o tempo que a onda leva para percorrer uma distância, é só lembrar que a velocidade é distância sobre tempo. Isso é uma regra geral, né? Ou seja, a definição mais usual de velocidade, é distância sobre tempo. Então, o valor da velocidade você já obteve na parte A. Na parte A não, na primeira parte do problema, né? E a distância também você tem, que é 10 metros. Dividido pelo tempo. Faço o meio pelos extremos, vai ficar 25t. 25t igual a 10. Aí o número que está multiplicando a incógnita, que é o tempo, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então t é igual a 10 sobre 25. 25 é a mesma coisa que 100 sobre 4. Então 4 vezes 10, 40 sobre 100. Isso aqui vai dar 0,4. Vocês podem fazer usando a calculadora, né? Aqui eu só usei uma estratégia matemática para calcular, que dá 0,4 segundos. Então o tempo foi esse aí, é 0,4. Bom, gente, então essa é a nossa revisão sobre ondas ondulatórias, tá? Então espero que essa videoaula seja de bom proveito para vocês e tá certo que dê tudo certo aí. Falou, até a próxima, um abração, tchau!